Oi, galerinha do YouTube, tudo bem? Hoje eu vou fazer um tutorial ensinando como resolver esse Mirrorblocks 3x3x5, esse cuboide, bem interessante. Para você que é novo aqui no meu canal, eu sou o Eliomar Costa, um colecionador e resolvedor de cubos mágicos. E é isso mesmo, você quer aprender como fazer este cubo, ou este cuboide? Então clique nesse primeiro link aqui abaixo, após assistir o tutorial, que eu ensino você a fazer este cuboide 3x3x5. Esse daqui foi eu mesmo que fiz. Esse outro siamês também foi eu que fiz, porém não gravei ensinando a fazer, mas é simples e fácil. Tem o tutorial dele aqui no meu canal, também vou deixar aqui abaixo para você assistir. E chega de enrolação, vamos dar início ao nosso tutorial do Mirrorblocks 3x3x5 dourado. Esse daqui que é show de bola. Você sabe resolver? Então já deixe seu comentário aí abaixo. E aí galera, vocês já são inscritos aqui no meu canal? Ainda não? Então se inscreva aqui abaixo, ative o sininho para toda vez que eu postar um vídeo, você vir correndo assistir o meu vídeo e se gostar, deixar aquele like para ajudar no crescimento do canal. É isso aí galera, o primeiro passo para aprender a resolver este Mirrorblocks 3x3x5 é você embaralhar ele, né? Lógico, brincadeiras à parte. Esse cuboide a gente se resolve ele usando a mesma técnica que resolve esse daqui, o Siamese Cube, tipo 1. É isso mesmo. Para resolver ele, primeiro vamos orientar essas três pecinhas aqui, ó. Certo? Vamos deixar esse Siamese aqui do lado. Primeiro vamos orientar essas três pecinhas. E também essas três aqui. Só lembrando que essas duas aqui elas são coladas, certo? Então elas não se movem. Todas as outras peças se movem, mas essas duas aqui e essas duas não se movem. Então é isso aí. Primeiro passo, embaralhar, né? Como eu já falei. E vamos começar solucionando essas três pecinhas. Depois de formar essas três pecinhas aqui, aí vamos colocar elas aqui para baixo. Fazer a nossa cruz aqui. Encaixar as peças de cantos. Depois os meios. E depois concluir essa face superior. E depois vamos mudar para o outro cubo, certo? Para quem não sabe, aqui eu utilizei dois Mirrorblocks 3x3x3 para fazer este cubo. E não é difícil para fazer ele, você também pode comprar ele já pronto. Porém, a maioria dos que vem pronto, eles vêm colado essas peças grandes aqui. E eu preferi colar essas pequenas para ficar um pouquinho diferente, talvez mais difícil. Confesso que não é fácil solucionar esse cubo, esse cuboide, esse quebra-cabeça, esse puzzle, esse desafio, esse enigma, sei lá quantos nomes a gente dá para esse robô. E aqui eu estou embaralhando ele. Vamos ver se conseguimos embaralhar ele. Olha, aqui ele já começou a travar aqui do lado. Provavelmente não vou conseguir embaralhar dessa maneira. Então temos que tirar aqui algumas peças enormes aqui para que ele gire perfeitamente. É isso aí galera, nosso cuboide 3x3x5 Mirrorblocks está totalmente embaralhado. Quase que impossível solucionar um negócio desse. E eu vou tentar ensinar aqui da melhor maneira possível. Aqui eu vejo as duas pecinhas que são coladas, ó, que eu falei bem no começo do vídeo. Aqui estão elas duas. Então eu vou formar três pecinhas para colocar aqui, mais três para colocar aqui, ó. E é isso aí, vamos tentar achar a pecinha de meio, que é essa, ó, que vai encaixar aqui em cima. Certo?
Vamos tentar girar essa camada aqui. Veja que ele travou aqui atrás. Então primeiro eu tenho que achar uma posição que ele gire livre. Pronto. Acho que aqui agora vai dar certo. Aqui é a minha pecinha de meio. E eu vou colocar as duas pecinhas de cantos aqui, ó, para formar essa trinca de peças. Então essa pecinha vai se encaixar aqui e essa vai se encaixar aqui. Vamos lá, vamos tentando formar as nossas pecinhas. Opa, juntei duas aqui, ó. Galera, não é fácil no começo para você solucionar esse quebra-cabeça. Realmente você quebra a sua cabeça. Mas veja só, já consegui formar as três pecinhas aqui atrás, ó. Então vou colocar elas aqui em cima. E essas três aqui, ó, só que elas têm que ser deitadas assim, ó. Tem que ser dessa posição, certo? Então eu vou trazer essa peça de canto para encaixar aqui. Que não passou. A gente tem que ter cuidado, ó, porque essas peças encostam uma na outra. Daí ele trava e não gira. E agora? Agora eu vou tentar trazer ela por esse lado, então. Pronto, rapaz. Deu certo, ó. Juntei aqui. E agora? Qual o próximo passo para solucionar o nosso quebra-cabeça desafiador? É isso mesmo, vamos tentar aqui o próximo passo, o que é que a gente vai fazer. Eu vou orientar os meus centros aqui. E vou tentar solucionar essas três pecinhas aqui, ó. Já fiz três aqui embaixo. Vou tentar fazer essas três aqui agora. Colocar as três na posição correta. Eu vejo que a peça de meio, somente ela está girada aqui. Então vou tentar trazer ela aqui para o meio. E tentar encaixar essas duas peças lá. Vamos ver se é possível. Eu vejo que aqui eu não consigo girar de todas as maneiras porque essas peças travam aqui. Agora sim, agora está livre aqui o giro, né? Pronto, minha peça de meio está aqui. Encaixei um aqui, ó. E agora eu vou caçar o outro cantinho pequenininho que está ali abaixo. Vou trazer ele para cima e vou tentar encaixar aqui também. Pronto, juntei as três pecinhas, ó. Vou colocar elas aqui. E esse é o primeiro passo para solucionar o cuboide 3x3x5. É formar essas três pecinhas aqui, ó. E essas três. Para você ter uma noção como resolver este cuboide 3x3x5 Mirror Blocks. Certo? Daqui em diante você vai resolver ele. Vai transformar ele em um siamês, que é esse daqui, ó. Se observarmos aqui, essa parte aqui está mais alta. Essa daqui também. Essa parte aqui está quase que livre. Eu posso girar para o outro lado. Aqui está livre. É sério isso? Bem, após você formar essas três pecinhas e essas três, nosso próximo passo é escolher um desses dois cubos, porque aqui são dois cubos mirrors, para formar uma cruz na face de baixo. Nesse caso aqui, ó, como essa camada aqui está livre, então eu vou formar uma cruz aqui abaixo. Aqui eu já tenho uma pecinha da cruz, ó. Aqui eu tenho outra, mas isso nem sempre acontece.
Então preciso colocar outra pecinha da cruz aqui embaixo. Aí eu vou caçar dentre essas peças de meio, qual aqui se adapta melhor aqui atrás. Então vamos testar essa daqui para ver se dá certo. Eu quero colocar ela aqui, ó, nesse espaço aqui atrás. Então vou subir aqui, ó. Vou girar ela lá para trás. E desci. Eu vejo que ela não se encaixou perfeitamente. Então essa peça não é daqui, certo? Então vamos tentar essa daqui, ó. Vai encaixar lá. Levei ela aqui, ó. Vou girar lá para trás. Vou voltar ao meio aqui e vou voltar essa daqui também, ó. Vamos esquecer esse cubo aqui, ó, por enquanto. Nosso objetivo é formar esse daqui primeiro. Ou poderia ser formar o outro, porém eu comecei formando esse. E assim eu fiz a minha cruz. As peças de cantos desses dois cantos já estavam colocadas, que foi as 3 primeiras que eu fiz. E o nosso próximo passo agora, após fazer essa cruz aqui, ó, é colocar essas peças de cantos aqui, ó. Eu vejo que esse canto mais largo, ele vai se encaixar aqui, ó, certo? Então vou trazer ele aqui e vou encaixar como se eu fosse encaixar um canto do cubo 3x3 normal. Encaixei. Agora eu vou encaixar esse outro canto aqui, ó. Da mesma maneira que você encaixa um canto do cubo 3x3, cubo de Rubik. E o próximo passo agora é você colocar essas duas peças de meios, porque essas duas são coladas, então elas já estão no lugar certo. Essa daqui também já está no lugar certo, então eu preciso somente colocar essa, certo? Isso eu vou lhe ensinar agora como colocar essa peça de meio, ok? Ok, galera. Para colocar essa peça de meio aqui, ó, primeiro ela tem que estar orientada com essa daqui, ó, e eu vejo que ela não está, certo? Porque eu não consigo fazer os movimentos por essa camada, por essa face. Eu tenho que fazer por essa, ou começando assim, ou assim, certo? Então eu vejo que ela não está orientada aqui, ó. O que é que eu vou fazer? Eu vou deixar ela aqui e vou fazer um algoritmo que troca essas duas de posições. No caso, ela vai ficar deitada aqui em cima dessa face. O algoritmo é esse, ó. Por exemplo, nesse cubo eu vou fazer a demonstração que vai trocar essas duas aqui, ó. Veja que essa face está azul e aqui em cima vermelho. Vou fazer esse algoritmo e essas duas peças vão mudar o sentido, ó. Veja só, o azul foi para cima e o vermelho veio para a minha frente. Ok, então vamos lá, vamos tentar fazer nesse quebra-cabeça aqui, ó. Eu vou fazer o algoritmo que modifica as posições dessas duas peças. Para que essa daqui, ó, se encaixe perfeitamente aqui em cima, para eu poder efetuar outro algoritmo para colocar ela aqui. Então vamos lá, vamos deixar nessa posição e fazer o algoritmo. Bastante cuidado aí para efetuar os algoritmos, porque esse quebra-cabeça tem várias peças e vários eixos, digamos assim, daí confunde um pouco. Veja só, a pecinha já ficou deitada aqui, ó. Agora sim, agora ela está certinha aqui com essa de meio aqui, com esse centro. E agora eu consigo fazer um algoritmo para colocar ela aqui. O algoritmo que eu vou encaixar ela aqui é esse daqui, ó. Veja aqui, vermelho e azul tem que se encaixar aqui, ó. Então eu vou fazer esse algoritmo. E a peça vermelha e azul vai se encaixar aqui, certo? Então vamos lá. Nesse caso, o cubo ou quebra-cabeça tem somente uma cor. Então eu tenho que identificar ele pelo tamanho das peças, do Mirror Blocks 3x3x5. Vamos encaixar ela aqui, ó. Pronto.
E assim eu encaixei a minha pecinha aqui. Eu vejo que a minha camada está livre aqui, ó. Está girando livre. Por isso que eu consigo fazer vários movimentos. Se, por exemplo, ela tivesse dessa maneira, eu não conseguia girar ela aqui. Certo? Então vamos voltar aqui à posição. E agora a gente vai finalizar esse cubo. Esquecemos esse aqui por enquanto e vamos focar somente nesse, certo? Então agora vamos finalizar, ou seja, vamos orientar essas peças aqui, ó. É como se tivesse essas peças amarelas de cantos nessa posição e também as de meios. Eu vou ensinar o algoritmo para orientar as peças de meio. Nesse caso aqui, praticamente a cruz já está feita, né? Como se a cruz já tivesse feita aqui no meu cubo mágico 3x3x3, a cruz amarela. Nesse caso aqui, ó. Mas poderia ser que ela não estivesse feita ainda. Pode acontecer esse caso. E o algoritmo que a gente vai usar é esse. Essa mesma OLL que utilizamos para orientar esses dois meios aqui, ó. Certo? Vamos tentar utilizar esse algoritmo que resolve esse caso de orientar essas duas peças de meio, porque se eu for fazer esse algoritmo tradicional da cruz, ele não vai dar certo nesse quebra-cabeça, porque ele não gira a face da frente aqui, ó, certo? Então vamos lá, vamos fazer o algoritmo para orientar essas duas peças de meios, uma na minha frente e outra na direita aqui, ó. E vamos efetuar esse algoritmo. Novamente o algoritmo, ó. Vamos lá. Vamos orientar? Ou vamos tentar, né? Vamos ver o que aconteceu. Pronto. Orientei a minha cruz aqui, ó. Certinha. Após fazer essa cruz nesse primeiro cubo, eu vou orientar os meus cantos. Beleza? Para orientarmos o nosso canto, os nossos cantos desse cuboide, vamos utilizar somente esse algoritmo SUNY, né? Como é conhecido aí pela galera, cubista. Ou anti-SUNY, né? Certo? Então eu vou utilizar somente ele para orientar esses cantos. Lembrando, galera, que esse método é o mesmo que eu uso para resolver o cubo mágico siamês, ou meu puzzle siamês, né? Meu quebra-cabeça. Bem, galera, nesse caso aqui, ó, eu tenho uma peça orientada e tenho três, como se ela estivesse girada a face amarela para cima. Esse caso aqui é praticamente esse mesmo. Essa peça está com a face amarela para cima, essa daqui está orientada. E essas três estão desorientadas. Então vou utilizar o mesmo algoritmo que eu utilizo nesse cubo para solucionar esse caso. Também pode acontecer os outros 6 casos. Ao todo são 7 casos após fazer a cruz, né? 7 casos de OLL. Vamos lá, vamos efetuar dessa maneira, ó. Colocar o canto certo aqui atrás, na minha direita. Girei em cima duas vezes, voltei à direita, voltei em cima uma, voltei à direita, voltei em cima, girei à minha direita. E assim eu orientei meus 4 cantos. Só lembrando que após você fazer essa OLL para resolver esses cantos, toda vez que você fizer ela, esses 4 cantos ficar deitadinhos nessa posição, eles vão ficar orientados, certo?
Pode acontecer outros casos? Sim, pode. Pode acontecer outros casos aí, você vai só tentar identificar para solucionar. Nesse caso aqui, ó, tem uma peça certa, tem 3 giradas para cima, que estão desorientadas. É como se tivesse esse caso aqui no cubo 3x3, ó. O Sune, uma peça certa aqui, ó. Uma peça desorientada aqui. Essa parte aqui é como se fosse a parte amarela, aqui também e aqui também. E aí você vai utilizar o mesmo algoritmo que você utiliza para resolver esse caso específico do cubo 3x3x3. Como esse cuboide tem os movimentos limitados, então você não consegue fazer todas as OLLs e PLL nesse cuboide. Pronto, assim a gente orientou os nossos 4 cantos. E aqui sobrou 3 meios para permutar. Poderia ter ficado os 4 meios errados ou invertidos, porém ficou só 3. Vamos identificar aqui para onde vamos colocar ele. Esse maior aqui tem que vir para cá, né? Esse daqui tem que vir para cá. E esse tem que vir para cá. E o algoritmo que eu utilizo para solucionar essas peças de meio no cuboide e no siamês é o mesmo, certo? O algoritmo é esse. Veja só, 3 peças de meios. Esse azul tem que vir para cá, ó. Então vou girar 2 vezes aqui a camada do meio. Cima, meio, cima 2 vezes. Aí eu volto o meio. Agora eu junto o vermelho com o vermelho. Vamos tentar utilizar esse algoritmo, certo? Vamos ver aí o que acontece. Vamos colocar essa parte que está orientada aqui para trás. Essa peça aqui tem que vir para cá, então sentido anti-horário. Essa tem que vir para cá e essa para cá. O primeiro passo é girar a camada do meio 2 vezes. Se essa peça tem que vir para cá, sentido anti-horário, então eu vou girar aqui em cima horário. Uma vez. Vou girar em cima horário. Vou girar o meio para cá, ó. E agora eu volto em cima 2 vezes. Agora eu volto o meu meio. E agora eu giro aqui em cima dessa maneira, ó. No caso dessa outra maneira. Giro o meio 2 vezes. E o meu primeiro cubo do cuboide está solucionado. Não é difícil, galera, essa parte final. Veja só, vou utilizar o mesmo algoritmo, ó. Esse azul vem para cá, verde para cá e laranja vem para cá. A galera usa muito esses algoritmos aí para solucionar o cubo de Rubik. E é isso aí, o nosso primeiro cubo do cuboide está resolvido. Se você quer aprender como fazer esse cuboide, clique nesse primeiro link aí da descrição, onde eu ensinei a resolver, onde eu ensinei a fazer este cuboide 3x3x5, certo? Aqui o nosso primeiro cuboide está solucionado. E agora vamos tentar solucionar o segundo, utilizando o mesmo passo a passo. Se você não percebeu direito como eu ensinei no primeiro cubo, vamos tentar ensinar melhor nesse segundo. Fazer a cruz é o primeiro passo, certo? Após resolver essas 3 pecinhas, que foi o primeiro passo que eu ensinei, vamos fazer uma cruz aqui, ó. Essa face de baixo aqui. Lembrando que aqui está a posição correta, então eu giro ele 2 vezes para que essa camada fique livre aqui, ó. Certo? Então vamos lá, vamos fazer a nossa cruz aqui. Eu vejo que essa peça aqui talvez se encaixe aqui. Não, ó.
Então ela não vai se encaixar aqui. Então ela vai se encaixar lá atrás. Será? Vamos colocar lá em cima. Veja só, encaixou perfeitamente aqui atrás. Vamos procurar as outras peças para formar a nossa cruz. Talvez essa daqui se encaixe aqui, ó. Eu vou subir ela para cima. Trouxe ela para cá, ó. Agora eu vou subir o meu meio. Encaixei e voltei o meio. As duas estão orientadas. As duas peças da cruz. Falta somente uma aqui, ó, para encaixar aqui. Eu vejo que é uma peça um pouco larga, uma peça de meio. Então, provavelmente seja essa. Só que ela não vai se encaixar dessa maneira. E aí, como eu vou conseguir encaixar ela aqui? Será que eu vou conseguir encaixar essa peça aqui? Se eu ficar só girando assim, ó, caçando a posição, não vou conseguir. Então, o que é que eu vou fazer? Vou deixar ela aqui em cima, ó. Vou subir essa parte. Agora eu vou girar ela para cá, ó. Veja que ela encaixou aqui perfeitamente. Eu vou descer para baixo. E agora eu desço a camada do meio. Mas eu tirei uma pecinha da cruz aqui. Então antes de eu descer essa camada do meio, eu tenho que voltar essa de cima aqui, ó. Para poder orientar a minha pecinha da cruz. E assim eu fiz a minha cruz na face de baixo do outro cubo do cuboide. Bem estranho, né? É, um pouco. Mas se você sabe resolver o cubo siamês ou Fused Cube, que eu também tenho um tutorial aqui no meu canal, você tem uma noção como faz essa cruz, né? Porque nesse cubo siamês, primeiro a gente faz a cruz aqui, ó. Na face, por exemplo, nesse caso aqui, fazemos a cruz na parte azul e vamos montando daqui para cima, certo? Então, aqui eu já fiz a minha cruz, como se fosse a cruz branca do cubo 3x3. Agora vamos colocar os cantos aqui, ó. Eu vejo que esse canto que tem um pouco mais largo aqui, ele vai se encaixar aqui desse outro lado. Então vou trazer ele para cá, vou subir a minha esquerda aqui. Mesmo método de você encaixar os cantos do cubo 3x3. Agora eu vou encaixar o outro canto aqui, ó. Subir. Eu vi que ele não se encaixou. Se eu descer aqui ele não se encaixou perfeitamente. Então eu vou subir ele. Girar mais uma vez e voltar. E agora vamos tentar novamente. Também não se encaixou. Veja só, não encaixou. Eu tiro ele aqui do lado. E agora sim, agora eu vou trazer ele, ó. Vai se encaixar perfeitamente. E é dessa maneira que você encaixa os cantos do Mirror Blocks 3x3x5. Primeiro passo eu ensinei a orientar essas três pecinhas e essas três aqui em cima, que eu já baguncei, porque é normal acontecer isso. Você orienta essas três e essas três para ter uma noção como resolver o cuboide. Depois você faz a cruz na face de baixo. Lembrando de deixar sempre dessa maneira para que essa camada fique livre. Após você fazer essa cruz utilizando essas três pernas, porque essa outra já está no lugar dela, você vai colocar esses dois cantos, porque esses dois também já estão no lugar deles. E agora vamos colocar essas peças de meio, ó, essas duas, porque essas duas também são coladas e já estão no lugar delas. Então vamos lá, vamos caçar as pecinhas de meio aqui, ó. Eu vejo que essa não vai se encaixar aqui, ó. Ela vai se encaixar ali atrás, ó, perfeitamente. Então, qual o algoritmo que eu vou usar para resolver esse caso? O algoritmo é esse. Azul e vermelho, ó, quero colocar aqui, ó. Ela está aqui na minha direita, o vermelho está em cima. Então, esse mesmo caso aqui, ó. Como se essa parte vermelha desse cubo estivesse aqui em cima, ó. Quero colocar ela aqui atrás. Pronto. Minha parte vermelha e azul se encaixou perfeitamente. Vamos lá, vamos tentar fazer. Para quem já sabe resolver o siamês, o método é o mesmo. O que complica um pouco mais é porque esse cubo tem somente uma cor
e peças de tamanhos diferentes. Por isso que dificulta um pouco a resolução dele. Vamos lá, vamos encaixar essa peça aqui. Encaixou perfeitamente, ó, certo? Agora resta somente uma peça de meio para encaixar aqui. E olhando dentre essas quatro e essa outra, eu vejo que é essa. Porém, se eu colocar ela aqui, ó, ela não está certinha com essa peça de centro. Então não tem como eu colocar ela aqui utilizando o mesmo algoritmo. Então o que é que eu vou fazer primeiro? Primeiro eu vou usar um algoritmo para mudar essa peça nesse sentido, para ficar deitado nessa posição. O algoritmo já ensinei aí anteriormente. Quando eu fui resolver esse outro cubo. Vamos utilizar o mesmo algoritmo que utilizamos para trocar essas duas peças de posições. Ó. O algoritmo é esse. Então vamos lá, vamos tentar fazer aqui. Vai modificar essas duas peças. Vejamos o resultado. A pecinha aqui, ó, que estava aqui em cima, orientada, embicada para cima. Agora sim, ela está igual com essa peça de centro aqui, ó. Agora eu vou fazer o algoritmo para colocar ela aqui. O algoritmo é esse, ó. Azul e laranja tem que se encaixar aqui, ó. Ela está aqui na minha direita, laranja em cima. É como se essa parte aqui fosse laranja. Então vou fazer esse mesmo algoritmo. Certo? Vamos lá, vamos tentar fazer aqui e vamos ver se vai dar certo. Vou colocar essa peça aqui, ó. Se eu fizer assim, eu vejo que ela se encaixa perfeitamente. Então vamos lá. Para quem sabe resolver o cubo siamês, esse é o mesmo método que eu utilizo para resolver ele. Beleza? Pronto. Aqui eu orientei minhas peças de meio da segunda camada desse cubo do cuboide. Engraçado, né? Esse é um desafio. E o nosso próximo passo agora é orientar a cruz. Só que aqui nesse caso a cruz já está feita. O algoritmo para você orientar a cruz, você vai usar somente esse. Veja só, aqui eu tenho duas peças, ó, orientadas. Eu quero orientar essas duas aqui. Você vai usar esse algoritmo. E assim você orienta suas peças da cruz. Agora vamos orientar nossas peças de cantos. Nesse caso, ó, tem duas aqui desorientadas. É como se tivesse esse caso específico no cubo 3x3. Ó. Duas pecinhas amarelas olhando para mim. E aí? Como eu vou resolver esse caso? Bem, eu vou resolver dessa maneira. Vou deixar ela aqui do lado. E vou fazer o Sune. Vamos ver o que vai acontecer. Porque afinal eu vou utilizar somente o Sune para orientar essas peças de canto. Pronto, transformei em 4 peças desorientadas ou giradas. Vamos fazer o Sune. Acho que de qualquer maneira aqui, né? Fazer mais uma vez. Vamos ver o que vai acontecer. Tornou nesse caso. Então vou colocar aqui, ó. Vou fazer novamente o Sune. E agora? Tornou nesse outro caso. Tá ficando estranho isso, hein? Bem, esse caso, ó. Duas peças, como se fosse duas peças amarelas aqui e duas aqui. Então eu vou girar dessa maneira e vou fazer o Sune novamente. Vamos ver o que vai acontecer aí no final. Opa, agora ficou somente 3 pecinhas. Que legal, né? E agora? Como orientar essas 3 pecinhas de cantos? Primeiro vamos ver. Essa está orientada como se a parte amarela estivesse para cima. Certo? Como se tivesse esse cubo aqui, esse caso no cubo 3x3, ó.
Acho que talvez vai ser esse mesmo caso, vamos ver. Essa parte aqui ela tem que girar para cá, então aqui é a parte como se fosse a parte amarela, né? Ou a parte de cima da face amarela. Então aqui também é outra e aqui é outra. Então esse é o mesmo caso do cubo 3x3. Qual algoritmo você usa para resolver esse caso? Eu uso esse, ó. E você? Pronto. Aqui eu orientei os meus cantos. Após você fazer a tua cruz no cubo 3x3, acontece 7 casos de OLLs. E esses 7 pode acontecer aqui. E para esses 7 casos, você vai utilizar o algoritmo SUNY ou anti-SUNY para resolver todos esses cantos, certo? Após você fazer esse SUNY, os cantos vão ficar orientados, ó, certo? E agora você vai resolver os meios. Veja bem, diferente do cubo 3x3, quando você faz o SUNY, nem sempre os 4 cantos ficam orientados. Por exemplo, aqui ficou 2 orientados e aqui não. Mas nesse cuboide, toda vez que você fazer a cruz, depois você efetuar o SUNY ou o anti-SUNY, os 4 cantos vai ficar orientados nas posições corretas. Beleza? E agora vamos orientar os meios, igualmente eu ensinei anteriormente. É isso aí, galera. Vamos orientar os meios agora, né? O mesmo passo que eu ensinei anteriormente nesse outro cubo, do cuboide. Estranho, né? Essa parte grande aqui tem que vir para cá, ó. Então essa outra vai vir para cá e essa para cá. Vamos ver o que acontece aí. Vamos colocar essa aqui, ó. O algoritmo é esse. Tem que vir para cá, então vou girar em cima o horário. Vamos ver aí. Orientei um, ó. Vamos colocar ela aqui para trás. E vamos fazer o algoritmo para orientar as 3. Permutar as 3. Para permutar essas 3, ó. Essa peça vai vir para cá. Essa para cá e essa para cá. Então é sentido anti-horário. Vamos lá, vamos girar a camada do meio aqui 2 vezes. Para permutar os meios, eu vou utilizar somente esse algoritmo. Certo? Fácil, fácil esse algoritmo. Pronto. Está resolvido. E aí, você entendeu a forma que eu ensinei resolver este cuboide 3x3x5? Confesso que não é tão fácil para ensinar, pois é um cubo que contém um cuboide que contém várias peças e às vezes confunde até a gente que está fazendo o tutorial. Mas se a velocidade do vídeo ou que eu ensino estiver muito rápida, você diminui um pouquinho aí em cima na opção velocidade menos que o normal e tenta aprender a forma que eu ensinei a resolver esse cuboide 3x3x5. Aqui no meu canal você encontra diversos tutoriais, inclusive o do Siamese Cube, esse cubo tão interessante. Então se gostou, deixa o like, curte e comenta. Valeu, até o próximo.